Então vamos lá, né, gente? Você lê para nós? E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. E daí, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas sob a graça? De modo algum. Não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos para obedecer, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça? Mas, graças a Deus, vós, outrora escravos do pecado, vos submetestes de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues, e assim, livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. Então, gente, essa primeira frase aqui, o pecado não vos dominará, estarás debaixo da graça e não da lei. Paulo está concluindo todo o processo que acontece através do batismo da cruz, ou seja, da experiência de amor, de doação e renúncia. Então, na semana passada, a gente viu todas as transformações que vai acontecendo em consequência dessa experiência, culminando pela transcendência da lei, e aí a gente fica sob a ação da graça. Aí, hoje, Paulo vai continuar falando para nós que a gente vai pecar, porque quando a gente estiver sob o domínio da graça, esse domínio da graça, né, gente, não é uma coisa que a gente consegue hoje, porque a gente tem que lembrar que Paulo fala de todo o processo evolutivo, da saída da minha condição hoje de espírito imperfeito, e eu vou estar sobre a graça quando já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, como a gente viu semana passada, tá? Na condição de Paulo, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Pecado eu posso entender como erro? É o pecado, é a desconexão do divino. Que o Paulo, quando ele usa a palavra pecado no singular, ele está falando de quebra da aliança, que isso leva aos pecados no plural. É a quebra da aliança, a desconexão com o divino que leva aos pecadinhos. O pecadão grande, o pecado mesmo, é a desconexão com Deus. A causa de tudo é isso, é a quebra da aliança. E aí ele vem com essa frase aqui que é chocante, né? Não sabendo que oferecendo como escravos para obedecer, tornai-vos escravos de quem obedece, seja por pecado, para levar à morte moral, ou seja, pela obediência, para vos tornar-vos, nos conduzir na justiça, a esse ajustamento com Deus. Aí ele usa no passado, outrora escravos dos pecados, submetei-vos de coração à doutrina no qual fostes entregues, e assim vos tornam servos da justiça. Então, primeiro, a gente tem que falar aqui o que é que Paulo entende de coração, né? Então, o coração, no grego, e no pensamento hebraico, é a sede de toda a vida espiritual. É a alma, é a mente, é o meu pensamento, é o meu desejo, é o meu propósito, é o meu entendimento. Então, sou eu toda entregue à doutrina do Cristo, totalmente em tudo. Eu estou entregue à doutrina do Cristo, aí eu estou livre do pecado. E me torno servo da justiça. Mas antes disso, eu me ofereço como escravo para obedecer ao pecado. E é isso que nós vamos ver hoje, tá? Nós vamos ver agora mesmo. Nós vamos entender hoje. Hoje nós vamos tentar entender isso. Então, eu trouxe três traduções, né, que, na verdade, elas não têm diferença nenhuma delas.
A NVI vai dizer, não sabe que quando você se oferece a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravo do pecado que leva à morte, morte moral, né, gente? Ou da obediência que leva à justiça. Então, ele fala como se fosse uma escolha nossa, né? A gente obedecer. Ou a gente obedece e nos torna escravo do pecado, ou a gente segue a doutrina do Cristo, obedece essa doutrina e nos torna servo da justiça. Uma escolha, um oferecimento, uma escolha. O que é esse oferecimento? Né? É colocar lado a lado, próximo, à disposição, permanecer junto, sintonizado, associado, né? É esse convívio, é esse permanecer nessa situação, né? Que é o problema. Então, a gente vai tentar entender o que Paulo está querendo dizer com essa escravidão aí, tá? Livro Pão Nosso, capítulo 16. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Alguém sabe qual foi a última palavra de Jesus na cruz, segundo o Evangelho de João? Está consumado. Então, ele está falando da morte de Jesus, né? Está consumado. Toda a vida de Jesus, toda a vida, inclusive a crucificação, é que é a causa para a salvação de todos os que obedecem o ensinamento que ele deu do momento que ele nasceu até o momento que ele morre. É isso tudo aí, que é traduzido em palavras no Evangelho. Mas foi tudo isso. Está consumado. Tá? Então, ele está falando de tudo isso. Isso é que é a causa da nossa salvação, né? Para todos os que lhe obedecem, claro. Né? A gente tem opção. Sim, vivenciando, obedece vivenciando, né? Aí o que ele fala? Toda criatura, o Emmanuel fala, né? Obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, é do ser humano obedecer. Você pode escolher quem vai ser o senhor. Ninguém fica sem objetivo. E tem a rebeldia nossa, ela também tem um. Por isso é que a evolução é um determinismo, porque a própria rebeldia nossa está submetida a alguma lei corretora. Aí vão tentar entender isso um pouquinho melhor. O homem integral, capítulo 7, planificação interior. O homem é um ser muito complexo. Somatório das suas experiências passadas, tem no inconsciente um completo arquivo da raça, da cultura, das tradições que lhe influem no comportamento. Por outro lado, a educação, os hábitos, os fenômenos psicológicos e fisiológicos estão a alterá-lo a cada momento. Do acúmulo destes valores resultam-lhe as aspirações, as tendências e anseios, seus conflitos, ansiedades e realizações. Olha o que Joana fala, como que a gente é complexo, gente. Olha, todas as minhas experiências, seja reencarnado ou no mundo espiritual, está no meu inconsciente pessoal. O arquivo da raça, da cultura e das tradições está no inconsciente coletivo, que eu ajudei a fazer, porque eu reencarnei na Terra, então essas tradições, essa cultura, eu ajudei a formar através das minhas encarnações. Então, eu sofro influência
de tudo isso, das minhas experiências passadas, eu sofro influência dessa raça, dessa cultura, dessa tradição, que é o inconsciente coletivo, e, por outro lado, tem o que eu recebi hoje, na minha atual encarnação, que são os hábitos, as educações, né? Da onde eu nasci, naquela família, a escola que eu frequentei, né? Aquele ambiente ali. Então, disso tudo, desse caldo, nasce as minhas aspirações, as minhas tendências, meus anseios, meus conflitos, minhas ansiedades e minhas realizações. Quanto menos eu me conheço, mais isso aí influencia e determina o que eu faço. Quanto menos eu me conheço. E a gente se conhece muito pouco. O inconsciente, como efeito, está sempre a ditar-lhe o que fazer e o que a realizar, inclinando-o numa ou noutra direção. Todavia, o mecanismo essencial da vida impulsiona-o para o progresso, para a evolução, mediante os programas de autoburilamento, de orientação, de trabalho. E aqui nós estamos chegando perto do que Paulo chama de escravidão. Então, como eu me conheço, esses impulsos determinam muito o que eu faço, né? O que eu realizo, o que eu desejo. Né? E aí ele vai falar que dentro de nós existe um impulso também para o outro lado. Eu tenho um lado, um impulso mais primitivo, que é o que a gente vai chamar de pulsão, de instintos, essas tendências e esses desejos mais primitivos, e do outro lado eu tenho um impulso que me leva ao progresso, à evolução. Que Deus, gente, ele é uma força que atrai, né? E nós temos dentro de nós esse desejo maior de voltar para o Criador. Então, tem forças opostas aí. Né? Então, esse mecanismo de impulsionar o progresso, aí ele vem através do nosso planejamento reencarnatório, né? Do nosso trabalho que a gente realiza, o autoburilamento com o autoconhecimento, da orientação que a gente recebe. Então, são forças antagônicas, que uma predomina mais ou a outra, conforme como eu estou indo na vida, meu entendimento, entendeu? Como a gente a gente obedece e não sabe o que está obedecendo. Deu para entender isso, gente? Então, tem uma força que quer fazer a gente evoluir e aproximar de Deus, e eu tenho um passado ligado à própria coletividade, que tende meio a repetir o que eu já sei, o que eu sou, eu fico que meio que me prende, né? E eu posso ajudar a esse impulso que me fazer evoluir, eu posso me sintonizar muito com aquilo que me escraviza, que me retém. Ô, Vânia, essa força de impulso seria o deltropismo que Joana fala? Que nos leva a evoluir? É o deltropismo. Isso. Essa força divina, ele nos atrai e nós somos atraídos por ele, né? Então, é o deltropismo que ela chama. E que no Espiritismo fala que esse determinismo da evolução. Todos nós vamos evoluir, vamos chegar, né? Pão nosso. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. É isso, gente. A gente não percebe o absurdo que é você ser um espírito eterno, encarna na carne
e vive escravo dos seus impulsos, do instinto. E para a gente sair disso, precisa de autoconhecimento e disciplina. O mínimo de disciplina, o disciplina de se conhecer, de se escutar, de perceber os sentimentos, de fazer esse trabalho, igual o Santo Agostinho falou no final do dia, o que eu fiz de errado, por que eu magoei fulano, por que eu errei, esse mínimo de diálogo, a disciplina de fazer uma oração, de fazer uma meditação, de ter uma reflexão, de ter um estudo, tudo isso exige de nós uma disciplina, um movimento. E se a gente não faz esse movimento, a gente fica preso naquilo pelo qual a gente vê até agora, que é o mais primitivo de nós, que é ligado o quê? Ao instinto de preservação. E eu estou o tempo inteiro agindo sob o instinto. Quando eu olho os meus direitos, quando eu olho o que é melhor para mim, quando eu quero tudo de bom só para mim. Eu estou respondendo ao instinto famoso egoísmo e orgulho. Eu estou fazendo o quê? Reagindo ao instinto de conservação, igual um bichinho reage na selva para sobreviver. Só que você não está na selva mais. Então, por que ficar armado assim? Porque é como se tivesse uma escassez de oportunidades que o divino dá para nós. Não existe escassez. Passa para ela aí, que o pessoal escuta. Existe abundância, né, Vânia? E não escassez. Exatamente. Tudo que vem do divino vem abundante. A gente não precisa brigar entre nós. É como se a gente achasse que vai sempre certo também, né? A gente vai pelo instinto de se proteger, mas tá certo para a gente, a não minha é para o outro. leitura do outro também está contaminada. Se eu parto deste instinto, eu estou sempre me defendendo. E a gente viu semana passada que o ego é formado dessa parte mais primitiva do nosso inconsciente. Então, ele tem sempre o impulso de dominar, de ter razão, de ter o prazer imediato, e ele não gosta de desprazer. Mas para ter disciplina tem desprazer, gente. Qualquer coisa que você vai fazer, tem um momento de desprazer. Com o resultado, você pode ter prazer. Mas existe um momento que a gente tem que romper com o comodismo da gente para sentar na cadeira 5 minutos fazer uma meditação. Né? É tudo isso. Então, ele fala, a obediência que salva, mas eu prefiro a escravidão que me condena, porque já é um hábito de vidas, é quase um automatismo. Eu venho nisso aí, ó. Então, agora eu construí um outro hábito, exige disciplina. Por pior que seja, a gente acomodou no ruim, né? No ruim. E aí fica difícil a gente fazer o movimento para o bom, porque a gente vai alcançar mais no futuro. A gente quer ver o agora, né? O imediato. E tem que tolerar um certo desconforto em nome de um benefício que a gente vai ter. E o ego não gosta de não ter o domínio. O que quer dizer isso? Eu estou te propondo uma coisa nova que tu não conhece. E eu não conheço. Aí ele não gosta. Mas aqui do jeito que você está, tá bom? Não, não está. Mas ele não gosta de novidade, porque ele não domina, ele gosta de ter o domínio na mão dele, entendeu? Da situação. Lembrando que o ego é nosso, tá? Mas não é tudo de nós, é uma parte de nós. Mas ele é a gente, não vai tratar o ego que nem um carrapato, não. Tem gente que fala do ego na terceira pessoa. Não, o ego é que é ruim, eu sou boa. O ego que é ruim, não, o ego sou eu, né? Obrigada. Vânia, melhor é a Tati trazer para a gente, né? Presta atenção, em vez de eu pegar. Né? A questão da palavra escravidão, na verdade, ela vem no sentido dessa explicação última que você deu, onde você acostuma e você continua fazendo dos seus hábitos fora do que a gente
poderia fazer de melhor em evolução a Deus, chegando a esse caminho. Então, eu posso entender que a escravidão, essa palavra, ela é exatamente nesse sentido. Gente, se você perceber, vamos dar o exemplo aqui. Eu dei o exemplo da palestra que eu fiz, não foi? Aquilo lá que aconteceu comigo foi chama ato falho. O que foi aquilo? Eu fiz para quem não viu, né? Eu fiz a palestra, acabei, muito obrigada, era tudo isso que eu tinha para falar para vocês. Seu Fausto, faça prece. Chega. E o ato falho, você não tem consciência, entendeu? Você não tem consciência dele. Então, eu fui comandada pelo meu inconsciente. Quando minha mãe me perguntou, e as pessoas perguntaram, aí que caiu a ficha. Falei, gente, eu não deixei o povo perguntar. Eu não perguntei se alguém queria fazer alguma pergunta. Eu encerrei a palestra e acabou o assunto. Chamei, por isso eu falso, até tremeu para receber o microfone e não teve coragem de falar nada. Isso chama ato falho. O que é um ato falho? É uma demonstração que o meu inconsciente foi contra o meu consciente. Eu jamais teria feito isso voluntariamente, conscientemente. Então, é assim. Como é que eu sou escravo? O inconsciente determinou. Entendeu? Ele foi lá e fez. E eu não percebo. Aí que está o problema. Eu só percebi quando minha mãe me perguntou. Senão, até hoje, eu não teria percebido. Então, isso é ser escravo, gente. Não foi uma coisa reflexionada, é uma coisa que, inclusive, conscientemente, eu não acho que está correta. Eu deveria ter dado espaço para as pessoas perguntarem. Mas quem mandou em mim? Meus impulsos inconscientes, minha insegurança inconsciente, né? Que tomou. Agora, foi uma coisa, poderia ser outra coisa, né? Estou dando um exemplo bobinho, mas a gente não percebe como que o inconsciente manda na gente. É isso chama ato falho. Quem não acredita em inconsciente precisa ter uma experiência de ato falho. Como é que é a sua reação? Eu não acredito que eu fiz isso. É assim que você faz. Isso chama ato falho. Toda vez que você ficar besta, você fala assim, eu não acredito que eu fiz isso, é porque o inconsciente é que fez. Ele mandou em mim. Ele foi lá e fez o que ele quer. É isso. O efeito manada, ele entra onde? No consciente, no É inconsciente? no inconsciente coletivo, No né? Então, coletivo. quanto mais inconsciente eu sou de mim, mais eu funciono na persona, que é a máscara social. Então, eu adoto o que o coletivo adota. Agora é bacana postar no Instagram, eu posto no Instagram. Agora é feio fazer isso, eu faço isso. Eu vou pela mente coletiva, isso que é o efeito manada. Quanto mais inconsciente está no mim, mais essa moral coletiva manda em mim. Eu vou sendo comandada por ela. É a persona, né? A persona são a questão moral coletiva, tá? Então, eu acho que está acontecendo com todo mundo, né? Veja bem. Todos nós, sim. Eu acho que ninguém pode falar que obedece tudo. Igual o Paulo falou aqui, né? De sentimento, de pensamento, de desejo, de intenção, todo você. Nós estamos construindo isso, né, gente? Mas nós estamos no processo. Então, vamos lá. Vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande, fruto do carvalho, encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, potenciais latentes, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Então, é isso aqui, ó, Lourdinha, tá vendo?
dos instintos, gente, ele é a base de tudo. Ó. Dos instintos vai sair a sensação, do instinto vai sair a emoção, do instinto, aliás, o próprio instinto é o arquétipo que vai te levar a ter determinadas experiências. Então, o que ele fala? Olha bem, ele traz latente aquilo que vai ser o sentimento, que o mais sublime de todos é o amor. O problema é que se eu fico preso nele, eu fico obedecendo a ele como impulso, isso não cria consciência. Então, eu preciso de ter consciência para cultivar esse espírito. E é no embate, é no conflito, é nesse processo que eu vou criar consciência, que eu cultivo o espírito e posso desenvolver esses potenciais. Então, quanto mais atos eu tenho de impulso, menos eu estou reflexionando. Porque a reflexão vai me trazer o conflito. Eu faço ou não faço, é certo ou errado. É isso que vai fazer com que surja a luz entre o bem e o mal. É bom ou é ruim, né? É esse embate que cria consciência, que é cultivar o espírito. Se eu ajo no impulso, que reflexão que teve? Absolutamente nenhuma. Quanto mais inconsciente eu estou de mim, eu não percebo o conflito. Eu não tenho conflito. Eu simplesmente faço. Entendeu? Eu faço. Igual todo mundo, como se eu fosse todo mundo. Até sua mãe chegar e falar, você não é todo mundo. Aí eu posso entender, Vânia, que o conflito aí é válido. Tem que ter. Esse negócio de que só a paz leva a gente não sei aonde, a paz surge do conflito. Quando eu não tenho conflito, eu não tenho nem consciência para ter conflito. A verdade toda é essa. Eu não tenho sabe aquele negócio que você não sabe nada? A pessoa pergunta, você tem alguma pergunta? Eu não sei nada, como é que eu posso ter dúvida? Entendeu? Então, as dúvidas e o conflito vai surgir à medida que você vai despertando a consciência. Pão nosso. Só tem que fazer pergunta que não estuda. De que assunto? O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Olha bem, gente, o caminho tem gradações. Quer dizer o quê? Você não acha que você vai sair da onde nós estamos para onde Paulo está em um passo. Você está louco se você fizesse isso. Não, tem gradações, é pouco a pouco, é coisa de milênios, é devagar, mas está andando, tá? Então está certo. Ninguém vai cobrar de você velocidade, vai cobrar de você que você esteja em movimento. Então, é gradações e tem o esforço. Sim, quem salva a gente é Deus, é a graça. Mas tem que ter o esforço. Sozinha, não. Por isso que só a fé não salva. Tem que ser as duas coisas, tá? Então, tem que ter esse esforço nessas aquisições dos... Olha bem, para que eu fosse verdadeiramente livre, ou seja, eu tenho a reflexão e sou livre para tomar a decisão. Ao invés de agir impulsivamente, então eu teria que aceitar os desígnios de Deus. Mas a gente prefere ficar ligado mais essa parte inferior e aí eu organizo o cativeiro. Eu estou presa, porque isso aí vem, é igual instinto, é automático. Quando eu vi, eu já fiz. Então, eu estou totalmente escrava. Não tem um mínimo de reflexão, não tem nada, gente. Quanto mais pulsional eu sou, entendeu? Eu tô tensa, eu faço sexo. Eu estou com fome, eu como.
Eu estou com sono, eu durmo. Eu estou cansada, eu deito lá. Mas não contraria isso nunca? Não tem uma hora, uma disciplina mínima quebrar isso aí, só faz o que quer? O que o corpo quer. Isso é um automatismo que a gente, é um hábito que a gente criou. Aí a pessoa acha que ser livre é falar sim, não. Ser livre quando você fala não. Então, o meu corpo quer ficar acomodado. Eu falo, não, agora eu tenho que levantar e fazer isso. Então, você contraiu. Aí vem a liberdade. Enquanto você está submetido a isso, você está sendo escravo. É um espírito eterno obedecendo os impulsos do corpo, que é o instinto. Mas a gente não reflexiona, a gente acha que é livre. Se eu tiver com fome, eu como. Se eu tiver com sede, eu bebo. Se eu quiser dormir, eu durmo. Se eu quiser acordar, eu acordo. Então, você está obedecendo quem? Os impulsos do seu corpo. E você, o espírito, deseja o quê? Entendeu? Isso não é liberdade, gente. É difícil da gente perceber isso, que a gente acha que ser livre é fazer o que quer, mas quem? Quem é que quer? Pois é o corpo, é o ego, é o instinto, né? Aí tem gente que você vê os exemplos aí, um montão, né? Aí vê uma mulher bonita lá no restaurante, cata a mulher no banheiro, de qualquer jeito. Não, porque eu estava com vontade. Ô, gente, tá aí no YouTube, tá aí em tudo. Que é isso, gente? Não tem um mínimo, é que nem bicho. Ué. E isso é o tipo do relacionamento totalmente no físico, né? Não sabe nem o nome dela. Que nome? Que nome? Entendeu? É pessoa totalmente pulsional. Ela é pulsional. Dá desejo, eu faço. Está com vontade, faço. Então, você tá sendo sem reflexão nenhuma. Eu estou trazendo bem para um oposto que a gente não é, mas a gente está muito longe do outro. A gente está no meio termo. Continua agindo pelo instinto, né? Em várias situações. Momentos de saúde e de consciência, capítulo 12. As raízes do ser são divinas, constituindo-lhe o corpo um instrumento ou solo fértil para a fecundação, o desabrochar dos tesouros latentes. É, todavia, o espírito que, herdeiro das próprias realizações, transfere de uma para outra existência as aquisições que o promovem, retém ou aprisionam em estados perturbadores. Olha o que ele está falando, gente. Nós temos raízes divinas, nós somos divinos, mas nós temos isso em potencial, né? Quando eu estou no corpo, eu tenho, igualzinho Kardec falou, olha, o espírito é um solo que tem que ser cultivado. A mesma coisa que ela está falando aqui. Quando a gente está no corpo, é a hora que a gente pode desenvolver esses potenciais divinos. Que mais possibilidade eu tenho de choque, do conflito. Então, não é para ter medo do conflito, tá, gente? Faz parte, o conflito faz parte. Então, é um momento que tem os entrechoques das experiências que nós temos para desenvolver esses potenciais em nós. Aí ela vai falar, olha bem, a gente tem nossas realizações que nos promovem, como também todos os hábitos perniciosos que a gente cultivou em outras vidas, como estado perturbadores, como tendências e impulsos hoje, que eu tenho que mudar. É igualzinho à física. Se eu estou na inércia, mantendo o movimento, se eu quero mudar de direção, exige um esforço até criar um novo hábito. Face aos hábitos do imediatismo, ocorreu, através dos tempos nos seres humanos, uma fissura entre a consciência superficial e a profunda, desenvolvendo mais as áreas da personalidade em detrimento daquelas que dizem respeito à individualidade. Essa separação gerou neles o desinteresse pelas conquistas transcendentais,
que lhes parecem difíceis de lograr ou se apresentam desmotivadoras, tal a preocupação com o lado concreto da vida. Isso aí que é a causa. É o que Paulo chama de pecado, ruptura com Deus. O que é ruptura com Deus? Eu tenho dois níveis de consciência, uma consciência espiritual e uma outra que eu formo a cada vida, que chama ego. Que é, eu recebo um nome, uma cultura, uma educação, é o ego. A cada vida eu formo uma, mas eu tenho uma consciência mais profunda. Mas o que acontece? O hábito do imediatismo que ela fala é do prazer imediato, do querer tudo sob o meu controle, do não poder pensar em um ganho mais a longo prazo, fez com que houvesse uma fissura na nossa psique. Olha para você ver que não era bem para ser assim. Mas nós estamos tudo no mesmo barco. Aí, o que acontece? Eu desenvolvo mais a personalidade, que é a parte mais superficial, que está muito ligada à persona, às máscaras, aos papéis sociais, e por isso o meu interesse pelo lado concreto da vida. Porque aí eu tenho os valores da persona, da máscara social, que é o quê? É o poder, é o parecer, é o ter. Em detrimento da individualidade, que seria o ser inteiro, o ser espiritual. E aí, o que acontece? Eu não tenho interesse por essas conquistas transcendentais. Eu acho que eu estou mais afim de um conforto, estou mais afim de ganhar mais, ter mais dinheiro, ter mais férias, ter mais isso. Então, meus valores são outros. É o do As férias agora, não foi né, Vânia? cutucada, não, gente. Mas é o do agora, né, É o Vânia? É o que agora. você consegue ver imediato. Você não pensa no No futuro. futuro, né? Naquilo E que que você a ainda não vê. sociedade valoriza. Sim. Então, eu quero que como eu estou perdida nessa personalidade, que é nessa persona, eu quero que a sociedade me valorize. O que a sociedade me valoriza? É a juventude, não é não? E se eu não sou, eu posso dar umas ajudadas. Tem um jeito de dar umas ajudadas aí. O tempo vai passando e eu vou ajudando. E aí, o ganhar bem, é o conforto, né? É tudo isso que tem a ver com a personalidade. Mas a conquista transcendental tem que meditar. Ai, não tem tempo. Não tem 5 minutos no dia? Não tem interesse, não tem interesse, gente. E acha desmotivadora. Ai, muito difícil, muito difícil. Entendeu? Então a gente quer começar grande. A partir de hoje, 1 hora de meditação por dia. Faz um dia, nunca mais faço. Começa pequenininho, faz o hábito, depois aumenta pouco a pouco. É o momento de pensar no que sonhou. Tem que ter um momento para nós, para esse espírito, para cultivar esse espírito. Não é possível que durante um dia tranca no banheiro, gente. Não é possível que nem no banheiro vocês têm sossego. É porque vocês têm que fugir de vocês mesmos, por isso que o banheiro não funciona. Então, olha bem, é o tempo para pensar nas coisas que eu fiz errada e certa, é pensar numa leitura que eu fiz, é pensar no sonho que eu tive, é fazer uma meditação, pedir ajuda. Gente, às vezes tem um trem que eu vejo no meu sonho que eu não tenho a menor ideia o que é. Pede ajuda. Pede ajuda, a espiritualidade vai te mostrar o que é. Eu te garanto que mostra, pede ajuda. Me incomodou, me incomodou, me incomodou, é porque é uma coisa para você. Então, são esse tempo, sabe? Mas a gente só quer o lado concreto. Ai, não posso, não posso porque eu tenho essa atividade, essa atividade. Todo o lado concreto da vida. Então, você não cultiva o espírito. É isso aí. Pão nosso. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino?
É isso que ele está falando, você está atendendo a essa personalidade, então você está nos valores do mundo. Eu estou preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro vai falar de mim, né? Em detrimento, às vezes, de seguir Jesus. Né? As vaidades humanas, tudo isso aqui é o que a gente fala de personalidade. É isso, são esses valores, né? Atendemos a Mamon e não estamos despertos para Deus ainda, né? É, o próprio Mamon. O ser consciente, capítulo 8. Podemos considerar a personalidade humana constituída de essência e substância. A primeira são as energias que procedem do eu profundo, as vibrações que dimanam da sua causalidade. E a segunda é a reunião dos conteúdos psíquicos, transformados em atos, experiências, realizações, decorrentes do ambiente, das circunstâncias e reminiscências das existências passadas. São as substâncias que respondem pelo comportamento do ser, proporcionando-lhe liberdade ou escravidão e dando nascimento ao eu. Então, olha o que Joana fala. Nós temos uma essência que é do eu profundo, do self, do espírito. Essa é a essência, essa é a verdadeira casualidade. A verdadeira realidade é espiritual. A causa de tudo é espiritual. O mundo material é consequência, gente. É de lá que vem a verdadeira casualidade. E aí, o que acontece? Diante do ambiente, das circunstâncias, conforme as reminiscências que eu tenho, eu ativo meus conteúdos psíquicos, que a gente chama de complexos, que são esses conteúdos com carga emocionais que vão determinar os meus comportamentos. Comportamentos que vão me libertar ou me escravizar. E a consequência disso aqui é que vai ter o nascimento do eu profundo, é eu perceber essa consciência mais profunda e depois ter a conexão com ela, de tudo isso aqui. Numa pessoa média, portadora de consciência, sem a nobre conquista do discernimento e da vivência compatível, a ilusão e os engodos se estruturam, passando à posição das realidades únicas, que ignoram por efeito a legítima realidade. Essa deturpação psicológica proporcionada pelo ego, que se entorpece e se engana, contribui para as experiências utópicas e alienadoras, que lhe alteram a conduta, produzindo estados profundamente perturbadores. Ela está falando de nós, né? Uma pessoa média, tem uma consciência, mas não tem muito discernimento, não tem uma vivência muito evangélica, mais ou menos. Então, ela vai falar que a gente está sobre o ego. Então, eu não acesso à realidade legítima das coisas. O sentido legítimo, que é espiritual, eu não acesso isso. Então, o que eu faço? Eu tenho essas experiências utópicas e alienadoras, é a ilusão do ego. É o que o budismo vai chamar de Maya. Eu me perco em Maya, que é o mundo material, vamos dizer, com seus valores, com as suas exigências, e não acesso o valor espiritual de cada experiência. Livro Pão Nosso. É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. É isso aí, gente. Ó, em tudo. Em tudo.
Por isso que Paulo fala, você cumprir a doutrina com o coração. Aí você você vira um servo da justiça. Então é o que ele fala. Aí você se liberta. Mas nós temos que fazer esse esforço para perceber que a gente não cumpre em tudo. E perceber esse movimento de crescimento gradativo que a gente pode fazer a cada dia, pouco a pouco, né? O Homem Integral, capítulo 2. Não se pode conseguir de um para outro momento a liberdade, nem a herdar das gerações passadas. Cada indivíduo a conquista lentamente, acumulando experiências que amadurecem o discernimento e a razão de que se utiliza no momento de vivenciá-la. Gente, todos nós somos escravos dos nossos impulsos, das minhas... Isso aí é tarefa de cada um. Você não vai herdar dos outros. Vai ter que fazer a sua própria libertação, lentamente, ó, acumulando experiências que vai aumentando o nosso discernimento. Ela começa na escolha de si próprio, conforme o enunciado cristão de amar ao próximo como a si mesmo se ama. Porquanto, não existindo este sentimento pessoal de respeito à própria individualidade, que propõe os limites dos direitos na medida dos deveres executados, não se pode esperar consideração aos valores alheios, com a consequente liberdade dos outros indivíduos. É isso que a Joana está. E onde é que começa? Começa nesse respeito por nós mesmos. Tá? No amor a si mesmo. Porque aí, como Jesus fala, amo o outro como ama você, mas se eu não me amo, eu não vou conseguir respeitar o valor e nem a liberdade do outro, porque eu também não me dou isso. Então, começa com isso, com amar a mim mesmo, respeitando a minha individualidade. Eu tenho direitos e tenho deveres, é o que ela fala. Não é só direito, mas também não é só dever. Eu tenho que ter essa balança de direito e dever, né? Dever executado vai me dando direito. Então, ela fala isso, começa no amor por si mesmo. E isso não é egoísmo. O egoísta não se ama. Ele faz tudo contrário à própria evolução. Então, ele não se ama. É o oposto. Esse amor a si mesmo ergue o homem aos patamares superiores da vida que a sua consciência idealista descortina e o seu esforço produz. Meta a meta, ele ascende, fazendo opções mais audaciosas no campo do belo, do útil, do humano, deixando pegadas indicadoras para os indecisos da retaguarda. Sua personalidade se ilumina de esperança e a sua conduta se permeia de paz. É que ela fala, esse amor por nós mesmos vai nos dando uma consciência, um ideal, um querer mais, um melhor para mim, um melhor. Não ficar. A gente está na lama, gente, e a gente gosta disso. A gente é filho de Deus, pensar grande, pensar bacana, coisa boa para nosso espírito, né? Que seja belo, que seja útil. Aí a gente vai fazendo opções mais audaciosas, porque surge a criatividade na medida que eu vou me conectando a esse divino, né? E vai deixando aí os passos para quem ainda está indeciso atrás, né? E aí a gente vai com essa esperança. A esperança tem a ver com algo que eu vejo, mas eu ainda não tenho. Mas eu já vejo. Isso é que me mantém no caminho. Agora eu sei o que eu quero. Lentamente. Não. Vou pular aqui, está muito. Aí eu trago para vocês esse pensamento aí judaico que eu achei muito lindo, estudando sobre a Páscoa.
A tradição judaica fala, né, que a gente tem que lembrar a Páscoa, né? A Páscoa foi a morte com a ressurreição do Cristo, que tem a ver com esse batismo da cruz que a gente está falando, que cada pessoa tem que ver a Páscoa como se ela estivesse saindo do Egito. A liberdade é conquistada um a um, cada um de nós, né? Então, a gente volta, ó, não sabeis que oferecendo-vos como escravo para obedecer, tornai-vos escravos daquele a quem obedeceis? Seja o pecado que leva à morte, seja a obediência que é capaz de nos tornar servos da justiça. Então, é isso que a gente tem que reflexionar e perceber o quanto nós somos escravos, porque ninguém vai para a liberdade enquanto não percebe o tanto que é escravo. Enquanto a primeira coisa é eu me perceber escravo. Tá ok, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Então tá, então vamos encerrar então, agradecer aí a Jesus